Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Regina Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a inveja. A inveja, para Santo Tomás de Aquino, é um pecado capital. Como já falamos nos outros vídeos, o que significa ser pecado capital, que é o desdobramento de outros pecados. Então, a inveja, ela vai se desdobrar enquanto pecado capital em ódio, murmuração, detração, satisfação com as dificuldades do próximo e decepção com a sua prosperidade. Mas nós podemos pensar, a inveja, ela é um pecado venial ou mortal? Ela é capital porque se desdobra em outros pecados, mas ela é venial ou mortal? Para ser um pecado mortal, ela tem que se constituir de matéria grave. A inveja, ela é uma matéria grave. Mas para que a pessoa cometa o pecado mortal, ela tem que ter mais dois elementos para caracterizar que a pessoa está em pecado mortal por causa da inveja. Então vamos recordar. O pecado mortal é aquele que faz inimizade com Deus e se a pessoa morre nesse estado, ela perde a salvação. Para ser um pecado mortal, tem que ter matéria grave, a pessoa tem que fazer deliberadamente e conhecer que é um pecado grave. Então, no caso da inveja, então nós vamos pensar o seguinte: a pessoa, ela sente inveja de um bem que a outra pessoa conquistou. Que a inveja sempre é por causa de um bem que a outra pessoa tem ou conquistou ou adquiriu. Um sucesso, uma casa, qualquer bem. A pessoa tem inveja porque ela pensa que aquilo poderia ter sido dela, porque o outro não é merecedor. Então está aí já a detração, né? Desvalorizar o outro ou o objeto do outro. Então já se desdobrou na detração. Então essa inveja, vamos supor que a pessoa esteja sentindo, e ela entende, ela começa a pensar que isso não é coisa boa de se sentir. Então ela começa a pedir a Deus para tirar aquele sentimento dela e abençoar aquela pessoa que até alguns segundos atrás ela estava invejando. Então, nesse sentido, a inveja, ela é um pecado venial, porque a pessoa barrou nos primeiros passos esse sentimento. Então, ela não teve as três condições para ser um pecado mortal, porque ela teve a inveja, que é uma matéria grave. Ela teve a intenção, que ela olhou e desejou o mal para outra pessoa, por a pessoa ter conquistado aquilo. Mas no terceiro passo, que é continuar alimentando esse sentimento, ela barrou. Ela pediu para Deus tirar aquilo do coração dela e começou a pedir a Deus para abençoar aquela pessoa que ela estava sentindo inveja. Então ela barrou esse sentimento. Então ela só cometeu um pecado venial. Mas o que seria então um pecado mortal com a inveja? Seria os três passos. A pessoa sente a inveja, ela deseja o mal para o outro e ela alimenta esse sentimento. Ela começa a falar mal da pessoa para os outros, em detrimento desse sentimento da inveja. Ela começa a desejar que o outro perca aquilo.
ela não quer a felicidade, ela se decepciona com a prosperidade do outro e se mantém nesse sentimento de decepção. Ela começa a falar sobre isso, a querer prejudicar o outro, começa a fazer fofocas a respeito disso, porque ela não aceita que o outro tenha o que ele tem. A inveja, ela não quer o que o outro tem, ela não quer que a pessoa tenha o que ele tem. É diferente. Se você deseja o que o outro tem, você está cobiçando, é a cobiça. A inveja não. A inveja, a pessoa fica infeliz porque o outro está se dando bem, porque o outro comprou algo que o fez feliz. O que a maioria das pessoas fazem? Elas não querem que o outro tenha o que ele tem e começa a querer viver a vida do outro. O Carlo Acutis, que é um adolescente que alcançou a santidade, morreu com 15 anos, ele falava que nós nascemos originais, mas muitos de nós morremos como cópias. Essa que é a questão da inveja. A gente tenta ficar imitando o outro, a vida do outro, querendo a vida do outro. Só que a vida do outro é do outro. A felicidade dele está em concordância com os dons que ele recebeu de Deus. Todos nós temos dons. Querer os dons do outro é cometer um outro pecado, que é não respeitar o domínio de Deus. O que Deus determinou para cada um de nós. Porque nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então o apóstolo Paulo vai dizer, o que será do olho se ele quiser ser pé, o que será da mão se quiser ser uma orelha. Então ele fez uma analogia com o corpo humano para mostrar que o corpo de Cristo, cada um de nós, temos um papel fundamental para exercer nesse corpo de Cristo. Então todos nós somos importantes, como uma engrenagem. Todos nós somos importantes, únicos. Então, se eu querer ser aquilo que o outro está sendo, vai faltar a minha parte nesse corpo, a minha contribuição nesse corpo. Então, isso vai prejudicar o todo. Então, a inveja, ela faz com que a pessoa despreze a vida dela e os dons dela para querer imitar o outro. E ela se entristece com o sucesso do outro. Quando ele está no caminho dele, ele está tendo sucesso, ele está tendo alegria, ele está tendo felicidade. Por quê? Porque ele está vivenciando aquilo pelo qual ele foi chamado. Se a gente está infeliz, é porque a gente não está no caminho que Deus nos chamou. Porque todas as vezes que a gente sai dos propósitos de Deus, nós nos tornamos pessoas infelizes. Porque nós nos tornamos pessoas não realizadas. E a realização não está atrelada a bens materiais. A realização está atrelada à felicidade da nossa alma, que é sempre, sem exceção, almejar as coisas do céu. Mas para estar no céu, nós temos que cumprir nossa missão na terra, que é o nosso chamado. Cada um tem o seu chamado. Assim a alma vai se fortalecer quando nós cumprimos o nosso chamado. Então, o invejoso, antes de tudo, é aquela pessoa desobediente, que ela não cumpre aquilo que Deus chamou. Porque tem um ditado, a grama do vizinho é mais verde. Quando a pessoa chega lá, não, ela é verde igual estava no meu quintal. Era só ilusão. Ela cai nas armadilhas de Satanás, porque Satanás, ele vende ilusões. Ele tira a pessoa da essência dela, da verdade dela. Qual verdade? Não a verdade relativa que todo mundo fala, a verdade relativa, depende do meu ponto de vista, não. A verdade
não é relativa quando é uma verdade divina. Não tem nada de relativo em Deus. Deus é absoluto. Então, tudo que Deus criou e todos os preceitos que Ele deixou para a gente seguir é verdade absoluta. Saindo disso, nós assinamos a nossa tristeza, a nossa perdição. Então, a raiz é a desobediência, se a gente for ver. Satanás, ele caiu por soberba. Mas como que ele faz o homem cair? Pela inveja. Se a gente for ler em Gênesis, nós vamos ver que o primeiro homicídio que aconteceu foi um irmão matando outro irmão. Caim matou Abel por inveja. Qual era a inveja? Abel oferecia sacrifícios para Deus. E por que Abel oferecia sacrifício? Abel era pastor de ovelhas. Caim, ele era agricultor. Tem algum problema ser agricultor? Não. Não tem problema ser agricultor. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus providenciou a salvação. Como que seria a salvação? Que um cordeiro morreria para pagar os pecados da humanidade. Deus falou isso para Adão e Eva. E eles sempre achavam que cada vez que nascia um filho deles, esse era o Salvador. Eles passaram a ter essa esperança. Então, já foi ensinado para eles que um cordeiro morreria. Então, um cordeiro sempre era feito o sacrifício. Porque o cordeiro que era feito o sacrifício, ele cobre os pecados do mundo. Jesus veio e tirou os pecados do mundo, como um cordeiro perfeito, sem máculas, sem mancha, sem pecado. Então, estava fazendo uma preparação para o povo de Deus, para passar essa mensagem até que Jesus nascesse, para cumprir o que se falavam nas Escrituras. Então, eles já estavam sendo preparados desde aquela época. Caim, ele não oferecia o sacrifício perfeito. Ele sabia que o sacrifício era cordeiro, não era frutas. Ele sabia, porque essa mensagem foi passada para eles. Mas ele não aceitava. Ele queria dar o produto da terra. Mas não era essa a mensagem. Não, isso aí era uma desobediência dele, uma rebeldia, ele não aceitava. E nas Escrituras falam que Deus atentou para a oferta de Abel. E Caim começou a ter ciúmes. Então, quer dizer que ele era agricultor, ele poderia ter escolhido trocar com o irmão a sua colheita a troco de um bezerro perfeito e fazer o sacrifício para Deus. Mas ele não quis seguir as regras. Ele queria fazer do jeito dele, da forma dele. E ficou com raiva, tendo inveja do irmão que fazia certo. Então, o que ele fez? Ele matou o irmão dele. E Deus fala para ele: cadê seu irmão? Porque o sangue dele está clamando por mim. O que Caim responde? Eu sou pajem. Está em outra palavra, tem lá. Mas eu vou usar a palavra pajem. Eu sou pajem agora do meu irmão, para que eu dê conta de o que ele está fazendo, de onde ele está. Ou seja, continuava na rebeldia, na desobediência e no desrespeito. Porque Deus sabe todas as coisas, ele queria esconder o quê? Deus já sabia o que tinha acontecido. Então, isso é um exemplo para nós. Além da gente não obedecer, não cumprir o nosso propósito, a gente tem um sentimento de inveja para aquele que está cumprindo. Porque se uma pessoa é chamada para uma determinada missão, ou função, ou profissão, ela está cumprindo o que Deus chamou. Cumprindo os dons que Deus deu para ela. Cada um tem um
Pronto, quem tem dom é o Espírito Santo que distribui esses dons. Nós não podemos ter inveja, nós não temos nem esse direito. Mas já que esse sentimento surge no nosso coração, porque nós somos de natureza caída, nós temos que combater isso no início. Então, nos primeiros passos desse sentimento, não há pecado grave. Mas se a gente deixar e para o terceiro passo, vai se tornar pecado grave. A inveja, ela destrói a misericórdia. A inveja é um vício. Todo pecado é um vício, porque você começa a fazer e não para. O oposto do vício é a virtude. Então, para cada pecado, você tem que desenvolver uma virtude para combater aquele pecado. No caso da inveja, é a misericórdia. Então, se uma pessoa consegue algo que você sente inveja, você tem que olhar para aquilo, você vai sentir a inveja. Não necessariamente todos vão sentir inveja das mesmas coisas, mas surge esse sentimento porque nós temos natureza caída. Mas, imediatamente, a nossa razão e a nossa vontade tem que escolher não querer aquele sentimento. É isso que vai fazer toda a diferença. Para Santo Tomás de Aquino, ele fala que a fé e a razão caminham juntas. Então, a razão, ela vai te mostrar que o que você está sentindo é errado. Então, você vai escolher. Como que é isso, escolher? Pela vontade. Não, eu não quero. Tá tudo me levando a isso, mas eu não vou fazer. É a determinação. Eu não vou fazer. Então, a pessoa sente aquele sentimento lá no início, que é a inveja. Ela fala, Senhor, abençoa aquela pessoa, que ela possa ficar feliz com a conquista dela. E dê para mim aquilo que me pertence. E essa é a oração, você está combatendo a inveja. Você está aplicando a misericórdia. Então, isso é uma reflexão. A cura é o desenvolvimento da virtude da misericórdia. E a resistência a essa tentação é a oração para que Deus tire esse sentimento do nosso coração e pedir pelo outro que a gente está sentindo a inveja. Esse é o caminho da cura, ok? Então, até mais.